Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 17 de junho de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E os ucranianos fizeram uma série de ataques aqui em alguns alvos com drones em Lipetsk, Rostov e várias outras regiões aqui na retaguarda russa, atingindo principalmente estações elétricas, transformadores, esse tipo de coisa. Excelente notícia. Aqui na linha de frente, mais um dia que não tivemos grandes mudanças. Está muito quieto, está estranho para essa época do ano, Essa época do ano, estamos no verão, ou chegando no verão, lá final da primavera, início do verão lá na Ucrânia, e tipicamente é uma época muito boa para se fazer avanços ou tentar ofensivas e coisa e tal, e a gente continua vendo a linha de frente praticamente parada. Certamente um dos lados está preparando alguma coisa. O que a gente tem de novidade interessante é justamente sobre o caldeirão dos russos aqui em Vovchansk, Vovchansk, vocês sabem, os russos estão nessa fábrica de agregados aqui, uma região industrial que tem aqui na região, e os ucranianos cercaram essa região, estão presos aqui. Alguns falam de 400 russos, outros falam de 600 russos. Uma grande quantidade de russos está presa nessa região aqui. Vamos entender esse bolsão, vários já se entregaram, mas ainda tem um bocado de gente lá, Uma grande derrota para a Rússia aqui. Também aqui no outro fronte aqui da área de Kharkiv, também os ucranianos avançaram mais aqui em Glibok. Então são notícias boas aqui nesse fronte de Kharkiv. No resto da linha de frente, nenhuma mudança. No fronte diplomático, terminou o encontro de paz lá de Zurique, na Suíça, onde mais de 100 países e entidades internacionais se reuniram para ouvir, para discutir o plano de paz do Zelensky, o plano de paz da Ucrânia, e 80 desses países assinaram uma declaração conjunta, Quem que ficou de fora dessa declaração conjunta? Os países dos BRICS. O Brasil sequer chegou a mandar alguém lá importante, mandou só um observador. Os outros países dos BRICS tiveram representados por presidentes ou ministros, mas também não quiseram assinar esse acordo. Muito triste que o BRICS vai se tornando, de fato, o eixo do mal nessa guerra. Muito triste, realmente. Eu falei desde o início que essa associação do Brasil nos BRICS não traz absolutamente nenhuma vantagem econômica para o Brasil. O BRICS é um bloco morto, não tem nenhuma sinergia, não tem nada que dê ganho econômico para os países que estão ali, nem militar, nem estratégico, nem nada. E, no entanto, a gente está se associando a essa cambada de ditaduras terríveis. Está na hora de repensar isso daí, está na hora do Brasil sair do BRICS. Eu acho que RICS fica bom, Não tem problema não, um B a menos não vai fazer diferença. Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por IRT de Angola é maior que o salário, Estado Supremocrático do Aleglande e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, Pois bem, então vamos às novidades. Aqui a gente teve um ataque ucraniano aqui contra instalações militares em Belgorod, Voronezh, Lipetsk, nessas regiões todas aqui da Rússia, por aqui. E não dá para ver muita coisa do que aconteceu, mas vamos tentar ouvir aqui o que houve, Блять, интересно, сука. В 2 часа ночи ПВО работало. Сейчас, блять, сирены что-то ебашили. Очень интересно, нахуй. Não dá para ver muita coisa, nem para ouvir muita coisa, Só mesmo a sirene de alarme antiaéreo, mas a gente tem aqui os alvos, O alvo foi justamente na cidade de Novolipetsk, uma planta metalúrgica que tem ali e também uma fábrica de trator. Ambas são usados para propósitos militares, então esse foi o alvo desse ataque ucraniano lá na Rússia, Além disso, em Rostov-on-Don teve essa grande explosão aqui numa subestação de energia elétrica, Dá para ver aqui um grande flash de luz aqui, realmente, e deu até um distúrbio aqui na rede elétrica, Dá para perceber aqui que uma grande explosão, Não temos a informação ainda do que foi atingido. Certamente uma subestação elétrica, mas será que é residencial? Será que é ligado a algum complexo militar, Qual foi o objetivo desse ataque? Também não temos mais informações,
Também aqui tem um grande incêndio e explosões aqui num depósito de munição em Belgorod, né? Aqui uma grande quantidade de coluna de fumaça saindo aqui. Segundo o Ministério da Defesa russo, o incêndio já foi debelado. O vídeo aqui está sem som, mas a gente pode ver o vídeo, né? Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil de ver. Dá para ver realmente várias explosões aqui, ó. Isso aqui está com toda a pinta de ser mesmo um depósito de munição, um depósito de armamento, uma grande coluna de fumaça negra aqui. Realmente atingiram alguma coisa ali na região de Belgorod, né? E tivemos aqui múltiplas explosões aqui, ó, na estação elétrica de Maganak, na região de Kemerovo. Não dá para ouvir muita coisa aqui, dá para ver que teve foram várias explosões aqui que aconteceram ali. Isso daqui é longe da Ucrânia, tá? Isso aqui é lá perto da China, entre o Cazaquistão e a China, é na Rússia, perto do Cazaquistão e da China, né? Então é bem longe mesmo. Mas não sei, pode ter sido sabotagem, pode ter sido algum acidente, né? O fato é que certamente ajuda a Ucrânia isso daqui, né? Bom, falando sobre a linha de frente, sobre a situação na linha de frente, o pessoal aqui está reclamando muito, os russos estão reclamando muito da situação ali em Kherson, né? Isso daqui é um blogger militar russo chamado Correspondente Militar, com o nome Ossetin, que está reclamando que o pessoal militar russo lá no setor de Kherson está entrando no álcool, né? Que novidade é isso? Isso aí é padrão do exército russo. Agora vai ter xingamentos, tirem as crianças da frente das telas, né? De novo, eu vou ressaltar o problema da bebida na região de Kherson. Está se tornando cada vez mais severa. O processo não pode mais ser parado apenas por entusiastas pedindo para pararem, né? No final das contas, a situação é muito grave, tanto entre os civis quanto entre os militares. Você pode jogar pedras em mim, dizer que é impossível não beber na linha de frente, mas não é bem assim. Nesse momento, uma grande porcentagem daqueles que são mortos naquela direção, na direção de Kherson, são azuis. Azuis deve ser a sigla que eles usam lá, o termo que eles usam quando o cara está bêbado, né? Quase todo mundo bebe. Eu entendo que você está cansado, mas pense nas pessoas. Quantas vezes o álcool, né, matou tantas pessoas, né? Falta de cuidado, tudo isso acontece quando você está bêbado, o que leva à morte. Ok, até a sua própria morte, mas o pior é quando uma companhia inteira morre porque um cara estava bêbado, e isso é realmente uma pena, né? Quando um bêbado começa um tiroteio contra suas próprias pessoas, isso é duplamente ofensivo. Se você não pode parar de beber, então sente num espaço fechado, se tranque lá com 40 cadeados e fique tão bêbado que você não vai ser nem capaz de sair dali. Sim, eu não posso falar diferente, porque isso está além de todos os limites. Quando as pessoas vão num ataque em Krink, bêbados, o esquadrão está destinado à morte, né? O esquadrão está destinado à morte de qualquer forma, né? Mas, bom, ele continua reclamando aqui, dizendo que o pessoal está bebendo, que tem que parar de beber, proibir a bebida, né? Isso tudo está acontecendo aqui em Kherson, nesse setor aqui. Krink continua na mão dos ucranianos, entre Krink e Kozak-Larehi, essa área toda aqui é uma cabeça de ponte ucraniana. Os russos continuam tentando tirar os ucranianos aqui dessa região, né? Mas não conseguem tirar de forma alguma, e estão bebendo muito, né? Que bom. Também temos aqui o pessoal reclamando em Vovchansk, né? Tá aqui, ó, sobre Vovchansk. Na direção de Kharkiv é onde acontecem as batalhas mais intensas da operação militar especial, né? Da guerra, né? Que podem ser comparadas com Bakhmut e Avdiivka. Uma coisa interessante, a nossa força aérea ataca o inimigo com centenas de FABs, aquelas bombas planadoras, né? Centenas de FABs por dia, principalmente na retaguarda e áreas de concentrações de tropa. Isso é bom. A notícia ruim é que o inimigo também agora tem um monte das suas próprias bombas planadoras, as Hammers, né? Que também geram um sério problema. Não é fácil lutar com elas, né? Ou seja, parece que a solução ucraniana para resolver o problema das FAB é usar FAB contra os russos também, né? Eu ainda estou esperando que essas manobras próximas de Kharkiv sejam um plano brilhante do Estado-Maior para um ataque diversionário e coisa e tal. Ou seja, o que o cara está dizendo aqui é que ele já percebeu que não vai a lugar nenhum ali, né? Kharkiv mesmo, eles não vão a lugar nenhum. Ele espera que isso faça parte de um plano maior, que o pessoal saiba o que está fazendo, porque se depender só do que está acontecendo ali em Vovchansk, os russos estão
estão perdidos, né? E o que está acontecendo ali em Vovchansk? A gente já falou há alguns dias aqui, ó, foi reportado que mais formações russas foram cercadas ali em Vovchansk, na planta de argamassa, ali na região, aqui, ó. Em Vovchansk, a situação na planta de argamassa ainda é a mesma, os rapazes continuam cortados lá no território, é impossível chegar até eles. A gente já está falando sobre isso há alguns dias, né? Essa planta aqui, Vovchansk, está aqui, a parte ao sul do rio é toda ucraniana, a parte ao norte do rio os ucranianos estão avançando, né? Estão expulsando os russos daqui. E aí conseguiram cercar um grupo de russos aqui nessa planta de argamassa, alguns falam em 400, outros em 600 russos, um grande número de russos aqui estão presos sem poder recuar nessa região aqui, né? Então vários se entregando, né? Então aqui, ó, aqui está mostrando, por exemplo, o momento em que a infantaria russa ou alguns soldados da infantaria russa se renderam para a 36ª Infantaria Marine ucraniana, né? Tá aqui o vídeo em que o russo está se entregando aqui para os ucranianos e isso foi data, né, para fazer todo o processo. Aí fizeram a identificação aqui e é nesse ponto aqui que isso aconteceu, mas nessa região toda aqui está acontecendo muito isso, né? E a questão ali da planta de agregado, o Reporting from Ukraine fez um vídeo bem interessante explicando qual foi a situação. O Reporting from Ukraine é um canal muito bacana lá da Ucrânia, não preciso falar para vocês mais, né? Eu sempre falo aqui, sempre recomendo que o pessoal se inscreva lá no canal dele, né? É um rapaz lá de Mykolaiv que fica falando sobre a guerra e é bem interessante a conversa lá, os tópicos que ele traz, né? Pois bem, aqui, como eu falei, abaixo do rio, aqui ao sul do rio, é tudo ucraniano. Ao norte, os russos chegaram a tomar tudo, os ucranianos retomaram uma parte grande da cidade aqui. E nessa retomada, em determinado momento, a situação estava assim, e os ucranianos chegaram nesse ponto aqui, que é a Citatela, né? Que é um ponto mais alto e coisa e tal, um ponto que dá uma vantagem grande para os ucranianos. Aí o que os russos tentaram fazer? Os russos tentaram avançar aqui justamente para contrabalançar os ucranianos na Citatela, né? E acabaram se ferrando, acabaram ficando presos aqui. Os ucranianos cortaram os russos aqui nessa fábrica de agregado e acabaram se ferrando completamente, né? Sem nenhuma chance de melhorar ali, né? Aqui, ó, os ucranianos invadiram aqui esse quarteirão aqui, que eles chamam de Citatela, onde tem os prédios mais altos, o centro da cidade lá, onde tem os prédios mais altos, né? E daqui é uma posição muito favorável para os ucranianos, porque eles do alto conseguem atingir os russos com muita facilidade, que estão desse lado de cá. Os russos, para tentar sobrepor isso, avançaram aqui nessa fábrica de agregado, justamente visando daqui cortar o suporte para os ucranianos que estão nesse outro lugar. Só que não deu certo, porque os ucranianos conseguiram cortar todo o acesso russo aqui, né? Cortar totalmente o acesso russo aqui, e os russos ficaram presos nesse pocket aqui, né? E aqui tem um vídeo da situação atual, mostrando aqui o caldeirão dos russos aqui, e os ucranianos trabalhando nesse caldeirão, né? Fazendo vários ataques ali. Parece que os russos já estão bastante destruídos aqui nessa área, muitos feridos, muitos mortos, e não tem como recuar, né? Não tem o que eles fazerem aqui, né? Isso daqui é uma visão do jornalista alemão, o Julian Hopke. Ele é meio Rossetti, tá? Ele é meio Rossetti, mas ele dá uma visão aqui que ele diz que ele acha que os ucranianos não conseguiram cortar totalmente. Por quê? Porque ele diz que nessa região aqui talvez tenham russos e não sabe se os ucranianos estão aqui. Então, na verdade, os russos estão nessa posição aqui e talvez tenham acesso através dessas florestas aqui, consigam comunicar com os russos, tá? Eu acho que não, tá? Eu acho que os ucranianos têm esse controle todo aqui. A distância daqui até onde os russos controlam é muito grande. Então, no final das contas, é verdade que os russos fizeram várias tentativas de restabelecer a comunicação com o bolsão, né? É imaginado que eles tentariam isso, né? O pessoal aqui está sem água, está sem comida, está sem munição, está sem um monte de coisa. A única alternativa é eles tentarem religar aqui a esse pessoal, né? E só que os ucranianos, a 36ª Brigada Marine Ucraniana, é uma tropa de elite e não está permitindo isso daqui. É a situação que eles estão dizendo aqui, né? Além disso, os ucranianos avançaram mais um pouco aqui, né? A Citatela está aqui, ó. E de ontem para hoje, os ucranianos conseguiram tomar mais uma região aqui, provavelmente justamente com o apoio desses prédios mais altos que tem aqui. Ou seja, os russos ainda estão perdendo mais apoio. Repara, do jeito que a situação está aqui, a coisa está ficando cada vez mais crítica para os russos. Por quê?
Se eles insistirem muito, deixa eu pegar um vídeo aqui do coisa, se eles insistirem muito nesse saliente aqui para tentar ligar com esse caldeirão aqui, arrisca eles transformarem esse saliente aqui num novo caldeirão, né? Porque os ucranianos estão avançando aqui. No que os ucranianos conseguirem cortar essa retaguarda russa aqui, se conseguirem cortar, ainda não tá perto disso não, mas os ucranianos estão avançando. Isso aqui pode se transformar num segundo caldeirão russo aqui em Volchansk, muito maior do que o primeiro. Seria realmente algo fantástico, né? Aqui, ó, tá vendo? Eles avançaram mais para cá. Já tem aqui, lógico, tem várias rotas aqui que os russos ainda podem usar para abastecer suas tropas aqui. Tem também essa área de floresta aqui que pode ser usada, mas a situação está ficando cada vez mais complicada para os russos aqui, né? E ali também na região de Volchansk houve uma rendição de russos junto com um Blyat tanque, um tanque tartaruga, né? Aqui, ó, o tanque tartaruga capturado pelos ucranianos, o primeiro tanque tartaruga capturado pelos ucranianos. O pessoal está brincando aqui que ele vai agora transferir isso para o quartel-general da OTAN para pesquisar, né, essa tecnologia fantástica dos tanques tartaruga russos. Né? É brincadeira, evidentemente, todo mundo sabe, o pessoal só botou uma chapa de aço aqui, uma coisa meio desesperada no final das contas, né? Enfim, isso é o que está acontecendo aqui. Está a imagem do pessoal se rendendo para os ucranianos ali na região de Volchansk, que está acontecendo com muita frequência, né? Um alerta, tá? Ontem eu cheguei a tuitar uma imagem dos ucranianos entrando em Volchansk, retomando Volchansk, só que depois eu vi, o pessoal alertou, é uma imagem antiga de setembro do ano passado, setembro de 2022, na verdade, quando os ucranianos fizeram a ofensiva de Kharkiv e liberaram toda essa área, né? Já tinham liberado Volchansk antes, estão liberando Volchansk pela segunda vez agora, né? Então sim, os ucranianos estão liberando Volchansk, né? Está avançando, mas aquelas imagens específicas são falsas, ou melhor, são antigas, né? Não são dessa liberação agora, né? E aqui a gente tem a informação ali em Glibok, que os ucranianos já estão estabelecidos em parte da cidade e já expulsaram os russos totalmente da cidade de Glibok. Aqui a gente está falando do outro ponto aqui, né? O fronte de Kharkiv dos russos se divide em dois pedaços aqui. Um é aqui em Volchansk, que a gente já mencionou, os ucranianos continuam avançando para cá, e os russos estão com cada vez mais dificuldade de restabelecer aqui a comunicação com o bolsão deles aqui, com o caldeirão deles aqui. Mas também, do outro lado de cá, os ucranianos estão avançando aqui em Glibok, e já retomaram uma parte da cidade, já expulsaram os russos da cidade, o que é uma ótima novidade, porque torna mais difícil para os russos chegarem em Liptsi, que é o grande objetivo deles, né? Então está aqui, apresentando aqui, ó, esse avanço ucraniano aqui, né? Bom, além disso, teve uma tentativa russa em Novomihailivka, na área de Novomihailivka, fizeram aqui uma grande coluna blindada russa, mas no final das contas não conseguiram fazer nada, foi tudo destruído pelos ucranianos aqui, né? Ou seja, mais um dia em que a linha de frente não teve grandes alterações. Aqui mostra o avanço ali em Glibok, né, aqui na região de Liptsi. Isso daqui, é lógico, é positivo para os ucranianos, né? Estamos retomando Glibok, estamos afastando os russos aqui de Liptsi, mas lembra que isso daqui ainda é uma mudança muito pequenininha, né? Uma coisa que não faz grandes diferenças em termos de visão global da guerra, né? Só mostra mais uma vez como essa ofensiva russa aqui foi totalmente inútil, né? Os russos não conseguiram avançar nada, não conseguiram em momento algum ameaçar Kharkiv de verdade, não conseguiram distrair as tropas ucranianas, porque no resto da linha de frente os russos não conseguiram avançar também, então não teve efeito de distração nenhum. E no final das contas agora estão morrendo em grande número e ainda tem um problema. A Ucrânia conseguiu agora a licença americana para atingir território russo, né, que é uma coisa que realmente a gente estava sentindo falta. Então, ou seja, essa ofensiva russa aqui em Kharkiv ajudou mais os ucranianos do que qualquer outra coisa, né? Aqui também, na região de Bilohorivka, próximo de Kremina, na floresta aqui de Kremina, né? Ou seja, os ucranianos estão expulsando os russos daqui, né? Lembra que essa região aqui também é outra, que os ucranianos já avançaram tudo aqui, já tomaram Dibrova, Kuzmini, chegaram aqui pertinho de Kremina, estavam já na fronteira de Kremina, também já tinham aqui para cima, chegado aqui por cima também, mas aí os russos fizeram uma grande contraofensiva aqui, retomaram essas cidadezinhas aqui, retomaram essa floresta aqui, queriam chegar até aqui em Torsk, né, mas não conseguiram chegar em Torsk também. E agora os ucranianos estão avançando novamente nessa região aqui, né? Nenhuma mudança
significativa. Aqui também em Avdiivka, em Ocheretny, né, depois daquele avanço russo aqui, também a coisa está mais ou menos parada aqui, não teve nenhuma mudança de ontem para hoje, né? Então continua a linha de frente mais ou menos parada. O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre o acordo de paz da Ucrânia lá na Suíça, né? A Ucrânia se uniu com mais de 100 países e entidades internacionais para discutir o plano de paz de 10 etapas do Zelensky e no final eles assinaram um acordo, um comunicado comum com a grande maioria. Alguns países que foram não assinaram o acordo, mas a grande maioria assinou, mais de 80 assinou, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Bom, o Kremlin está aumentando o imposto corporativo de 20% para 25% a partir do início do ano que vem. A guerra está custando caro para a Rússia, né? A situação lá está cada vez mais complicada, a gente já falou sobre isso. É lógico, está complicado para a Ucrânia também, mas olha só como até nisso os países divergem, né? A Ucrânia está fazendo o correto, está privatizando empresas para conseguir dinheiro para a guerra, né? É a melhor maneira, não aumentar impostos, privatizar empresas, diminuir o tamanho do Estado. Isso vai garantir um Estado mais eficiente, mais focado no futuro, né? E uma economia também mais ativa lá na Ucrânia. Por outro lado, os russos, o que fazem? Aumentam impostos, né? Solução típica do Lula, do PT, do pessoal da esquerda, né? Não, tem que aumentar imposto, a solução para tudo é aumentar imposto, né? Bom, e a Ucrânia está indo bem aqui, ó. Aqui ela apresentou um novo drone marinho enorme, esse daqui, ó, o Stalker 5.0, né? Ele tem uma cabeça explosiva de 150 kg, é realmente muito grande aqui, é uma lanchazinha isso daqui para atingir os russos, né? Stalker, muito bacana esse novo drone ucraniano, né? E esses drones marítimos, lógico, são a preparação para o ataque na Crimeia, depois da chegada dos F-16. Já está todo mundo ciente da estratégia ucraniana, como é que vai acontecer isso, né? A Ucrânia está limpando as defesas antiaéreas russas ali na Crimeia, está preparando a área justamente para fazer alguma coisa quando chegarem os F-16. Vamos ver o que vai ser, né? Bom, o Brasil se recusou a assinar a declaração de paz na Ucrânia. Na verdade, o Brasil sequer mandou representante para o encontro de paz, o que é uma vergonha completa. O Lula ficar com essa ideia absurda de que não, porque um encontro de paz tinha que ter a presença da Rússia também. Por que tinha que ter presença da Rússia? A Rússia é um agressor. A Rússia tem que ser punida, não tem que ter presença nenhuma, nem discutir paz nenhuma. A Rússia tem que pagar pelo erro que ela cometeu, né? Tem que pagar o custo do que ela causou na Ucrânia, né? Tirar as tropas da Ucrânia e pagar pelo que aconteceu, né? E, ou seja, estão falando aqui que... Mas no final não tem problema, porque todo mundo que importa, no final das contas, foi no encontro, né? Mais de 100 países, todo o mundo ocidental, todo o primeiro mundo estava lá. Aí ficou faltando, ficou o Brasil de fora, a China de fora, ditaduras, né? Ditaduras ficaram de fora, né? E para piorar, o Zelensky ainda citou o Brasil, né? Ainda falou abertamente que o Brasil e a China só serão ouvidos quando adotarem os princípios das nações civilizadas. E é o que eu falo para vocês, essa é a lógica. Diplomacia você tem que fazer com base na ética, não dá... Aqui no Brasil o pessoal tem essa tendência, não, porque vamos fazer o que é melhor para o Brasil. O Brasil precisa de fertilizante, então vamos ficar amigo da Rússia, não importa se a Rússia está matando o pessoal da Ucrânia. Não, isso não funciona. Isso é a típica decisão burra de curto prazo. Você tem a vantagem no curto prazo? Tem. No longo prazo você fica parecendo um idiota, porque você está fazendo o quê? Receptação de produto roubado, né? Você está ajudando o criminoso nesse caso. Então, no final das contas, não, o Brasil tem que encarar a coisa do ponto de vista ético. Não interessa se a gente vai ganhar ou vai perder alguma coisa nisso daí. A gente tem que adotar o ponto de vista ético, porque é isso que garante que a gente ganhe no longo prazo, né? No longo prazo, todo mundo ganha quando os países adotam uma postura ética. Então, o Brasil, uma vergonha nisso daí. Aí, o Zelensky, no discurso final dele, ressaltou o fato de que o Brasil e a China só serão ouvidos quando adotarem princípios de nações civilizadas. É isso daí, mandou o Brasil ficar no parquinho dele lá, né? Mostrou o Brasil o tamanho do anão diplomático que é o Brasil sob esse governo do pinguço corrupto do Lula, né? E não posso deixar de notar que também Bolsonaro também errou nesse ponto. Não errou tanto, mas também errou nesse ponto, né? Pois bem, é isso daí, esse foi o resultado. Tem a declaração conjunta aqui, eu não vou ler toda a declaração conjunta, que é aqueles textos diplomáticos, tem um monte de coisa aqui, mas ressalto pontos importantes, a questão da usina
de Zaporizhzhia, aquela usina nuclear que está ocupada pelos russos desde o início da guerra, e na declaração eles pedem que ela seja mantida em paz e devolvida para os ucranianos e coisa e tal. Depois que não existe a interrupção dos fluxos de alimentos, né, para evitar fomes no mundo, o corredor marítimo ali do Mar Negro, e terceiro, que todos os prisioneiros de guerra sejam liberados por troca completa, né? A Ucrânia e a Rússia querem fazer troca de prisioneiros de guerra. Então, esses foram os principais 3 pontos que eles falaram na declaração, além, lógico, do apoio ao plano de paz do Zelensky, que é aquele plano de paz de 10 etapas, em que a primeira etapa é a Rússia sair de dentro da Ucrânia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.